Reconhecer. A habilidade de reconhecer ideias, seres e situações é um processo cognitivo fundamental que envolve a capacidade de identificar e atribuir significado a estímulos percebidos, associando-os a memórias e registros previamente armazenados. Em sua essência, o reconhecimento é um mecanismo de correspondência de padrões, pattern matching, onde o cérebro, ou em sistemas artificiais, um algoritmo, compara a informação sensorial atual, seja visual, auditiva, tátil, olfativa ou abstrata, com um vasto arquivo de experiências e conhecimentos passados. Quando uma correspondência significativa é encontrada, o estímulo é reconhecido. Por exemplo, ao ver o rosto de um amigo, seu cérebro acessa memórias visuais e afetivas associadas àquela pessoa, permitindo que você a identifique imediatamente. Da mesma forma, ao ouvir uma melodia familiar, ideia ou padrão, você a reconhece como sendo de uma determinada música, ativando memórias da letra, do artista ou do contexto em que a ouviu pela primeira vez. Em uma situação específica, como um sinal de trânsito vermelho, situação, o reconhecimento imediato evoca a memória da regra de parar, permitindo uma resposta adequada. Este processo complexo é a base para a aprendizagem, a navegação no mundo e a interação social, sendo vital para a sobrevivência e o desenvolvimento em todos os níveis da vida. Este intrincado mecanismo de reconhecimento não se limita apenas a estímulos diretos, mas se estende a conceitos e abstrações. Quando um estudante, por exemplo, está lendo um livro de história e se depara com o termo Revolução Industrial, sua mente ativa uma rede de memórias semânticas que incluem datas, figuras importantes, causas e consequências, permitindo-lhe reconhecer e compreender a ideia por trás do termo, mesmo que não seja um objeto físico. Da mesma forma, um professor experiente reconhece padrões de comportamento em seus alunos que podem indicar dificuldades de aprendizagem ou talentos ocultos, baseando-se em sua vasta experiência em sala de aula. O processo envolve a rápida recuperação de informações de diferentes tipos de memória: memória episódica, eventos, memória semântica, fatos e conceitos, e até memória procedural, habilidades, que se combinam para formar uma percepção coerente e contextualizada do que está sendo reconhecido. Sem essa capacidade, cada experiência seria totalmente nova e sem precedentes, inviabilizando qualquer forma de aprendizado ou adaptação. E é por isso que ela é tão fundamental para a existência dos seres vivos e para a inteligência, tanto natural quanto artificial. A habilidade de reconhecimento é uma das características mais antigas e essenciais da vida, evoluindo como uma resposta direta à necessidade de adaptação ao meio ambiente. No início da vida unicelular, bilhões de anos atrás, formas primitivas de reconhecimento já existiam. Bactérias e protistas, por exemplo, demonstravam quimiotaxia, a capacidade de reconhecer e mover-se em direção a gradientes químicos favoráveis, como nutrientes, ou se afastar de toxinas. A fototaxia, o reconhecimento da luz, permitiu a organismos fotossintéticos buscar a energia solar. Esses são os rudimentos mais básicos do reconhecimento. Identificar um estímulo do ambiente e desencadear uma resposta que aumente as chances de sobrevivência. Com a evolução dos organismos multicelulares, a complexidade do reconhecimento aumentou exponencialmente. Células começaram a reconhecer outras células, permitindo a formação de tecidos e órgãos, e sistemas nervosos rudimentares começaram a processar informações mais elaboradas para orientar comportamentos. Ao longo de milhões de anos, a pressão seletiva do ambiente impulsionou o desenvolvimento de sistemas sensoriais cada vez mais sofisticados e, consequentemente, habilidades de reconhecimento mais apuradas. Em invertebrados como insetos, o reconhecimento de feromônios para acasalamento, de padrões visuais para encontrar flores, em polinizadores, ou de vibrações para detectar presas já era vital. Com o surgimento dos vertebrados, especialmente com o desenvolvimento de cérebros maiores e mais complexos, a capacidade de reconhecimento explodiu em termos de amplitude e detalhe. Peixes e anfíbios desenvolveram a capacidade de reconhecer predadores e presas através de visão e olfato.
Répteis, aves e mamíferos refinaram essas habilidades, permitindo o reconhecimento individual de coespecíficos, membros da mesma espécie, de seus filhotes, parceiros, territórios e fontes de alimento. A capacidade de distinguir entre um fruto maduro e um verde, um predador disfarçado e uma paisagem inofensiva, ou o chamado de um membro da família, todos são exemplos de como o reconhecimento se tornou uma ferramenta adaptativa crucial para a sobrevivência, reprodução e coesão social, moldando a evolução das espécies e suas interações com o ecossistema. Nos seres humanos, a habilidade de reconhecimento atingiu um patamar de complexidade sem precedentes, impulsionada pela evolução de um córtex cerebral altamente desenvolvido, a capacidade de linguagem e a cultura. Desde os primeiros hominídeos, o reconhecimento de rostos, vozes e expressões corporais foi fundamental para a formação de grupos sociais, a cooperação na caça e a proteção contra ameaças. O reconhecimento de ferramentas, pegadas de animais e recursos naturais permitiu a sobrevivência e a inovação. Com o advento da linguagem, o reconhecimento expandiu-se para o domínio abstrato. Reconhecer conceitos, narrativas, símbolos e significados culturais. A capacidade de reconhecer padrões na natureza levou ao desenvolvimento da agricultura, da astronomia e da ciência. Na sociedade moderna, o reconhecimento de letras e palavras permite a leitura. O reconhecimento de números permite a matemática. E o reconhecimento de contextos sociais guia nossas interações diárias. Essa habilidade inata não só nos permite navegar no mundo físico e social, mas também a construir vastos sistemas de conhecimento e compreensão compartilhada, que são transferidos através das gerações e continuamente aprimorados, sendo um pilar fundamental da inteligência humana e da civilização que construímos. Atualmente, a habilidade humana de reconhecimento está sendo exponencialmente amplificada e transformada pela utilização de novas tecnologias, em particular, a inteligência artificial, IA, e o aprendizado de máquina, Machine Learning. Sistemas de reconhecimento facial, por exemplo, utilizam algoritmos complexos para identificar indivíduos em meio a multidões ou em imagens e vídeos, com aplicações em segurança, controle de acesso e até mesmo em diagnósticos médicos. O reconhecimento de voz permite interagir com dispositivos por comandos de áudio, transcrever falas e até identificar emoções pela entonação. No contexto educacional, a IA pode reconhecer padrões de aprendizagem em alunos, identificando dificuldades ou talentos, e sugerir materiais de estudo personalizados. Carros autônomos dependem do reconhecimento de objetos, pedestres, semáforos e placas de trânsito em tempo real para navegar com segurança. Na medicina, a IA é capaz de reconhecer padrões em exames de imagem, como raio-x e ressonâncias, que podem indicar doenças em estágios iniciais, muitas vezes antes de um olho humano as identificar. Essas tecnologias não substituem a capacidade humana de reconhecimento, mas a complementam e estendem, permitindo processar volumes massivos de dados em velocidades e com precisão que seriam impossíveis para o cérebro humano sozinho, abrindo novas fronteiras para a exploração do conhecimento e a resolução de problemas complexos em praticamente todos os setores da sociedade.